gente vai fazer essa aula aqui, vai ser um diamante. A gente vai desenvolver um pouco as ferramentas de modificação do Max. A gente começa fazendo um plano. A gente vai pegar uma blueprint. Esse arquivo aqui vai estar disponível para download também. A gente aplica. Esqueminha de... Tá vendo? Ele, mesmo que eu fique aqui, eu teria que colocar igual, mas aí eu teria que ver o tamanho da imagem para ver se ele vai ficar exato. Tá vendo? Ele não ficou. Então a gente usa o bitmap fit, que ele vai proporcionar, colocar na proporção da imagem. Tá vendo? Ficou certinho. O diamante, ele tem, essa lapidação tem 16 lados. A gente vai fazer um cilindro aqui, ó, aproximar o máximo que der. Dá um confere aqui pra ver, tá bem encaixadinho. Coloca aqui 16, tá vendo? Ficou certinho. A gente centraliza o cilindro. Nessas horas, sempre o objeto que você estiver modelando, é importante ele estar centralizado no Max. Aqui no caso eu vou fazer sem escala, só por proporção mesmo. Aqui eu vou fazer isso aqui, ó. Quando vai trabalhar com joias, esse tipo de coisa, o ideal seja você modificar a escala do Max para milímetros, a unidade, né? Aqui a gente está só exemplificando para que você tenha o conhecimento de ferramenta. Sempre trabalhar com as edge faces ligadas é ótimo. A gente começa aqui, eu converto. Quando eu vou seguir bem dentro da forma que tem. Extrude. Aqui a gente pode ativar o C-Trough para a gente ver aonde tem a proporção que a gente vai usar ali. Vou dar um insert aqui, ó. Aqui ele já fica bem próximo. Tá vendo? Eu posso, aqui tá vendo? Ele tem esse outro detalhe, eu posso já puxar aqui. Eu não posso alinhar nisso aqui, eu tenho que alinhar onde vai ficar o vértice. Senão tem que fazer os ajustes necessários. Que tá ok aqui, ó. Aí o que a gente vai fazer? Fazer os recortes. Colocar o que precisa e tirar o que não precisa. Se essa geometria não seguir, a lapidação ela não vai funcionar. Não necessariamente a lapidação. As refrações do diamante eles não funcionam. Fica estranho, porque a lapidação é justamente para criar aquele monte de reflexo interno, que é o que fica bonito no diamante. Se eu sair ligando aqui direto, ó, todos, ele vai fazer um outro fechamento aqui. Não, necessariamente não tem problema, você só vai ter que remover tudo depois. Tá vendo? Connect, tá vendo? Ele vai criar isso aqui, mas aí você pode ou faz um por um ou remove, não tem problema. Esse aqui ele não tem, ó, tá vendo? A gente então tira aqui com backspace. Se eu deletar ele, ele vai deletar a face inteira, eu vou ter que fechar com cap, tá vendo? Então deleta com o backspace, que seria o mesmo que remove. Beleza, tá aqui. A gente tira o C-Trough. Então a gente tem que conferir aqui, ó, pra ver. Essa face ela precisa estar certinha, tá vendo? Ela
tá vendo? Ela tem um recortezinho aqui pequeno, porque ela não tá 100% alinhada. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Tá vendo que ele precisa melhorar esse alinhamento. O que eu posso fazer? Como aqui eu tô com uma imagem, eu não tenho resolução suficiente, a gente pode usar uma geometria de referência. Eu crio uma line aqui, ó, daqui a aqui, coloco em wireframe e seleciono o vértice. Tá vendo? E puxo até chegar no alinhamento da linha. Vai dando zoom aqui até ficar o mais preciso possível. Aí quando você voltar aqui, ele já não vai ter mais o problema, tá vendo? Ele já acabou, ficou retinho. Então, às vezes é importante você ter referências, linhas assim retas, coisas que você possa utilizar para fazer ajustes finos. Beleza, aqui tá ok. Aqui eu vou voltar aqui, ó, meu Diffuse Shading. Se eu selecionar todos os vértices e der um collapse, ele vai unificar, tá vendo? Eu puxo ele aqui para alinhar. Vou colocar aqui na wireframe. Não, wireframe não. Vou ligar o Ctrl. Tá vendo? Eu tenho que fazer essa ligação. Aqui eu não posso fazer o cut, porque vão ficar cada um numa altura e depois para mim nivelar isso vai dar problema. Ele vai causar erros. Então eu tenho que fazer o que? Connect. No Connect, se eu usar 2, essa primeira opção ele junta ou afasta cada um. Se eu estiver usando 1, mesmo com 2 aqui também, esse aqui ele joga para um lado e para o outro. Então esse que eu vou usar, eu vou alinhar ele aqui, ó. Aqui. Eu vou fazer a mesma coisa, tá vendo? Vou tirar aqui fazer esse primeiro aqui, para me ter uma referência. Que aí eu vou isolar o objeto, porque eu tenho que dar uma volta de 360 graus nele. Então eu tenho que vir selecionando aqui. Se você reparar, ele vai estar no mesmo alinhamento, no mesmo sentido. Esse aqui não é para selecionar. Connect, às vezes fica confuso, você pode vir fechando, não tem problema. Connect. 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 E aí os lados vão bater certinho, igual bateu em cima. Esse miolo aqui ele não tem, então eu posso remover ele. Você vê que ele forma esse losango aqui, ó. Beleza, tá certinho. Posso tirar. Uma modelagem simples, o diamante está relativamente pronto. Aqui já salva, né? A gente vai aplicar um material de vidro nele, que seria na verdade um material de diamante. Eu tenho um pronto aqui, mas vou fazer um para mostrar. Eu preciso ativar a reflexão. O IOR do diamante ele é 2.41 e eu vou colocar isso na refração. A reflexão vai depender do ambiente. Se eu colocar aqui, dependendo da luz, pode ficar muito forte, e dependendo pode não passar. É isso aqui. Eu vou aplicar. Eu vou colocar. Eu puxei alguns HDRIs aqui de teste. Esse aqui eu acho que é o interessante. Ele tem um sol bem direto. Vou criar um plano aqui só para fazer um fundo. Plane. A gente coloca aqui um tamanho padrão 300, 300. Centraliza também. Criar uma câmera qualquer, só para a gente fazer um render. A gente aproxima ele aqui, ó.
Aí o que eu tenho que fazer com aquele HDRI? Eu coloco ele no Color Correction. Que aí se eu precisar não ter incidência de cor, eu coloco -1 para tirar a saturação. A gente vai dar uma olhada nesses efeitos aqui. Eu puxo ele aqui para aqui, ó, Single Map. Meu já está configurado aqui, mas aí eu coloco ele aqui. Ok. A gente vai testar aqui agora no Instant Render. Eu vou aplicar um material branco aqui, um básico. Aí você pode ter aquela sensação de tipo, poxa, não deu certo, o que será que aconteceu? O Max ele tenta automaticamente suavizar a sua geometria. Então se eu colocar um Auto Smooth aqui, ó, tá vendo? Ele vai criar um tipo de suavização. O diamante ele é completamente liso. Já mudou o efeito. Tem que ser um clear. Não aconselho muito usar um chamfer, porque ele tende a dar problema. Pode ser que sim, pode ser que não. A não ser que você tenha um render muito perto. No caso do diamante, não tanto. Vou colocar um chamferzinho aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ,1. Eu vou colocar um tri. Tá vendo? Ele começa a formar uma forma um pouco diferente. Vou colocar aqui, ,05. Vamos ver se a gente der um clear aqui, que ele vai suavizar de novo, ó. Auto Smooth, ele suaviza. Um clear, ele já vai ficar mais proporcional. Tá vendo? É um diamante. É basicamente isso. Vai ter um efeito legal. Geralmente eu acho que ele fica um pouco claro. Vou criar uma outra cópia instanciada dele aqui. Faz um ajuste fino aqui. Pega os dois, move para baixo. Pega esse aqui e botar um pouquinho mais para cá. Pega a câmera aqui, ó. Rotacionar ela aqui para eles ficarem mais de frente. Aqui a gente liga o Safe Frames, que é essa bordinha, para ver se a gente deixa centralizado. Gera um instante render aqui. Ele está bem simples. A gente precisa agora dar uma acertada no material. Assim, o que a gente precisa fazer? Esse material aqui, um diamante, ele tem uma dispersão interna, que é a refração de raios. Então a gente tem que ligar esse dispersion. Só que antes a gente vai configurar uma volumetria no material. Isso aqui indica a velocidade da luz. Quanto mais alto, mais rápido ela passa e mais transparente é o objeto. Então, por exemplo, dependendo da joia que você precisar fazer, vamos supor que você vai fazer um topázio, alguma coisa, você pode trabalhar aí com valores menores. Tá vendo? Alguma outra joia, um rubi, alguma joia que fosse relativamente mais escura, tá vendo? Você tem formas de trabalhar, então essa aqui é a melhor forma. No diamante eu vou colocar 300. Então, vamos ver a diferença, 0, 300 aqui não deu muito, 200, 100, ó, 100 ficou legal, 0, 100, 150, legal. Só para ele escurecer um pouquinho. Aí a gente ativa o Wave Number, que é a dispersão, né? Ele vai começar a dar essa coloração no diamante. Esse Wave Number significa que é a quantidade de dispersão. Quanto menos duro, menos refração tiver, maior é o valor. Por exemplo, o água vai ficar aqui entre 60 e 100. E um diamante ele vai ficar próximo de 10. Porque a dispersão dele é muito grande. Ele vai criar esse efeito. A gente tem um material aqui, Caustics. A gente vai ligar, você vê que ele já escurece o objeto.
Aí a gente precisa ativar o Caustics no render. A gente vem aqui, ó, liga Caustic Solver. A gente já começa a gerar o efeito. Aqui que ele ficou preto, então a gente vai ter que aumentar o valor. A gente vai precisar mudar o valor aqui, ele não tá fazendo diferença, ó, porque não é relativamente isso aqui, é uma configuração de render. Que aqui está no non-biased. Ou tem que usar o HD Cache ou o Path Tracing. Nesse caso aqui, o secundário para uma peça, o Path Tracing é melhor. Vai tornar o render um pouco mais lento, mas é melhor. Ele vai trazer toda a refração necessária. É pra gente simular, para não ficar esse chão assim. Tem esse material aqui, ó, Shadow Catcher. Eu coloco o HDRI no backplate, configuro ele aqui para Enviro Projection e aplico no meu plano. Ele vai puxar na viewport ele não vai aparecer correto, tá? Mas no render ele vai aparecer correto. Se a gente trocar o HDRI aqui, por exemplo, botar esse interior aqui, eu acho bem legal esse HDRI. Traz uma iluminação boa, uma quantidade de objetos legal para trazer bastante efeito. Aí nesse caso eu tenho que deixar um plano diferente para poder enxergar o que está acontecendo. Ele traz um efeito bem legal de coloração. Deixa eu colocar um outro HDRI aqui, ó. Cada um vai trazer um efeito diferente. Alguns, se forem usados, até meio que fica fora de proporção. Até porque a gente está sem escala aqui. A gente volta para o que a gente estava usando. Se eu optar por tirar a absorção, eu acho que vai variar de cena para cena. Ele vai ficar um pouquinho mais claro. 50, tá vendo? 300 já é a mesma coisa. 150 deixa um pouquinho escuro. Se fosse uma outra pedra aqui, ó, colocar uma cor vermelha, esse teria que fazer uma configuração dupla aqui, ó. Ele vai calculando toda a incidência de luz direta. Mas como não é um rubi, a gente vai voltar para a configuração padrão aqui, 128, preto. Beleza. A modelagem do diamante é isso aqui. Não tem muito mistério. A gente vai manter essa configuração aqui como padrão. A gente pode colocar aqui um LUT, ó. Eu já está configurado aqui, eu gosto muito do grunge. Ele melhora o contraste um pouco, mantendo uma incidência de luz equivalente. Tá vendo? Pouca coisa. Esse aqui ele força um pouquinho mais os tons. Às vezes tem que reduzir um pouquinho. Eu gosto bastante aqui desse grunge. Eu mudo o contraste aqui um pouquinho ainda. Eu posso aumentar
claridade aqui um pouquinho. Forçar um pouco mais a iluminação. A gente pode configurar um sharpening aqui também, para melhorar um pouco mais a nitidez. Vou colocar aqui 5, ele vai criar um blur bem forte. Quero pouco blur. Ali, tá vendo? Força bastante o sharpening. Isso vai variar de cena para cena, de objetivo para objetivo. Blue and Glare. Vou aumentar a incidência dos brilhos. Testar de acordo com cena a cena o que fica legal. Ele aumenta a quantidade da estrelinha de reflexo. Limite de 1, tá vendo? Aqui ele mudou meio que uma iluminação geral. A gente exagerar aqui, ó. Mesma coisa aqui. Às vezes é interessante você conseguir exagerar bem para você ver o efeito. Às vezes pouquinho você não consegue enxergar. É basicamente isso. Essa é a nossa finalização aqui. Não tem vértice errado, não tem erro de geometria, não tem erro de face. Se a gente quiser conferir, a gente seleciona aqui, ó, dá um weld. Essa configuração aqui ele vai juntar vários vértices, então você teria que diminuir aqui 0,01, tá vendo? Ele não tem sobreposição, tá tudo certo. Eu criei uma cópia aqui, mas o ideal seria ela estar instanciada. Para toda modificação que eu fizer aqui, esse aqui receber também, mas aqui não tem problema, que é só 2 objetos pequenos. Para você tirar a prova dos 9, digamos assim, você coloca no Clay aqui, ó, e aplica um Turbo Smooth. Aí você vai ter o efeito, tá vendo? A malha tá toda certinho. Turbo Smooth é sempre um tira-teima legal. Se tiver defeito, ele entrega. E a gente agora só fazer o render e finalizar.